antes da gente entender como é que foram esses grandes avivamentos, a gente tem que entender como é que é o contexto da Europa depois da Reforma Protestante, que foi a nossa aula passada, e ele tinha conflitos religiosos e políticos. Os protestantes estavam tentando se estabelecer na Europa. E, assim, a maioria dos protestantes ficavam de boa com o governo lá. Eles não tinham confusão com o governo, exceto um grupo que a gente também estudou sobre, que foram os anabatistas, que até mesmo os próprios protestantes perseguiram eles. Não vou explicar sobre eles, porque já tem até aula que fala com mais detalhes sobre. E a gente tem todos os países da Europa se organizando em torno dessas confissões de fé que iam surgindo, de grupos religiosos fragmentados. O protestantismo ele foi bem fragmentado ali por muitos fatores na Europa, ali, políticos, sociais, religiosos, por credos. Gente, se tiver com barulho aqui, vocês me avisam, porque aqui a família é grande, tem umas 20 pessoas. Dá para entender. E hoje está todo mundo aqui. Dá para te ouvir. Aí, perfeito, então. E tendo embates políticos, religiosos que voltam a acontecer, assim como aconteceram antes da época da Reforma, que foram os anabatistas, que foram outros grupos que trouxeram heresias. E esses embates políticos, questões religiosas, voltam a acontecer com força também. E um desses grupos que foram surgindo foi através de um homem chamado Jacob Arminius, o Jacob Arminius, lá para o ano de 1603. Ele era um teólogo holandês e, pelo próprio nome dele, né, ele trouxe uma doutrina, a doutrina dos arminianos, a doutrina arminiana, com 5 pontos. Gente, só deixando assim claro que a gente não vai discutir quem está certo, quem está errado aqui. Aqui é só assim, já prevenir, mas é só fornecer informação sobre os 2 pontos de vista, tanto que depois disso a gente pode conversar com calma sobre eles. E Jacob Arminius mesmo, ele era um calvinista. Antes de começar a formular essa teologia dele, ele mesmo era. E durante uma organização dos estudos calvinistas que ele tinha, ele foi lendo a Bíblia ali, foi vendo uns pontos, ele falou, não é bem assim, e resumiu em 5 pontos a doutrina arminiana, né? Que é o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio na doutrina arminiana? É que o ser humano tem condição de escolher pecar ou não. O ser humano pode querer pecar ou não. Ele tem essa condição de escolher a Deus ou não. E estou falando de uma forma bem resumida, bem enxugada, né? E você tem uma eleição condicional. O que é essa eleição condicional? Que é necessário você estar dentro de uns parâmetros, em obediência, em persistência ali, para ser salvo. Então, se você lutar, se você perseverar, você for firme, se manter até o final ali, você é salvo. É isso que diz o 2º ponto da doutrina arminiana. Se eu estiver errando algum ponto, você pode me corrigir, tá, amor? Algum ponto aí, se eu tiver já. É da condição mesmo. Além desse que você falou de perseverar, né? Depende da sua perseverança, capacidade de você continuar no caminho, que dá um receio de, e se amanhã, por acaso, a minha fé começar a se esvair e eu pecar e viver uma vida de pecado, então você, que na verdade entraria cair da graça, né? Essa eleição condicional de perseverar, que meio que tá junto, cair da graça, mas condicional se você se mantém no caminho. Mas o princípio que acho que ele tem essa maior diferença é que eleição condicional daqueles que creem, né? De crer e se arrepender. E é uma abordagem mais do homem aceitar, né? Aceitar Deus em si, do que Deus, ele colocar no homem essa fé. Então, condicional, tipo, o homem aceitou, né? Recebeu. E ali, condição de o que o homem está fazendo. Focando um pouco mais no homem, para ele ser salvo, sabe? Mas depende totalmente de Deus, mas tem essa parte humana presente. Sim. E ele vai falar da expiação universal de Deus. O que é isso? De que Jesus Cristo ele morreu por todos os seres humanos. Ou seja, o sacrifício de Cristo ele não é para algum número limitado de seres humanos, mas que ele morreu por todos, sem exceção, e que todos têm condição de serem salvos. Todos têm condição de escolher a Deus, de buscar a Deus e serem salvos.
O quarto ponto do doutrina arminiana é a graça resistível. O que é isso? Que a graça de Deus ela pode ser resistida. O Espírito Santo ele vem, ele tenta me convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que eu tenho a capacidade, por ter livre-arbítrio, eu tenho a capacidade de resistir a essa graça de Deus e dizer não para a graça de Deus, dizer não quero receber Cristo, não quero receber esse entendimento, não quero aceitar isso. E isso é a graça resistível, poder resistir o convencimento do Espírito Santo, assim, resistir a graça que ele derrama nos nossos corações. E aqui você já falou até, amor, é sobre cair da graça de Deus, né? Que o ser humano ele pode perder a salvação. Ele recebe a Cristo, mas se ele não permanecer, se ele não perseverar, ele pode cair dessa graça e deixar de ser salvo. Então, esses são os 5 pontos principais da doutrina arminiana, e são pontos assim que permanecem até hoje e que foram contra as doutrinas calvinistas. Você pode falar à vontade, alguma observação sobre esses pontos. Eu vou até passar para o próximo, se quiser acrescentar mais alguma coisa. Pode passar. Então, vamos lá. E, em resposta a isso, os calvinistas eles se organizaram em uma grande reunião chamada Sínodo de Dort, que foi uma reunião em que os calvinistas se reuniram por toda a Europa ali, e onde houve uma confissão de fé calvinista. E eles também trabalharam 5 pontos contra a doutrina arminiana, que estava crescendo. E essa confissão também ficou conhecida como os 5 pontos da doutrina calvinista, e permanece também até hoje, assim como a doutrina arminiana. E esses 5 pontos são a depravação total do ser humano, do homem, de que nós, por natureza, desde o nascimento, somos pecadores, temos essa natureza e tendemos sempre ao pecado. Que bate com outro ponto, né? Tipo, não é você escolher pecar, que aquele outro ponto era você pode escolher pecar. Depravação total é que você não tem escolha, sabe? O ser humano só sabe pecar. Tipo isso, depravação total, total. No Arminiano ainda tem tipo um livre-arbítrio que tem essa relação, né? Agora depravação total parece pecado, pecado. Sim. Então, tem esse ponto, que foi contra o primeiro ponto arminiano, e depois tem a eleição incondicional. O que é a eleição incondicional? É de que Deus nos escolhe independente, vou aqui, eleição condicional. Deus ele nos escolhe independente das nossas obras, independente das nossas atitudes, independente do que eu faça, Deus ele nos escolhe. E ele fala assim, que ele nos escolheu desde a fundação do mundo. Nós fomos escolhidos e predestinados para a salvação desde da fundação do início dos tempos. E contra a doutrina arminiana, ele vai dizer, enquanto a doutrina arminiana diz que eu posso ser salvo ou não, dependendo de se eu permanecer ou não em Cristo, os calvinistas vão dizer, não, independente do que você faça, independente de onde você vá, de como seja, você é incondicionalmente eleito por Deus, escolhido por Deus, predestinado para a salvação. E, como eu falei, tem muitos pontos, eu estudei até um pouco sobre os dois. Vai tomar um bocado de tempo se eu for trazer base bíblica para os dois aqui. E eu acho interessante a gente trazer isso depois, se vocês estiverem interessados em estudar sobre esses 2 pontos. E já falando sobre o terceiro ponto da confissão calvinista, é a expiação condicional, em contrapartida à expiação universal de Deus. Enquanto os arminianos dizem que o sacrifício de Cristo foi para toda a humanidade, todos têm condições de ser salvos, a expiação condicional da confissão calvinista diz que Cristo morreu não para todos, morreu para muitos, mas não todos, que nem todos vão alcançar essa expiação. Um exemplo até que eu vi, foi trazendo para esse ponto, como eu falei que eu não estou defendendo nenhum dos 2 pontos aqui, tentando ser o máximo imparcial, trazendo a base bem por cima, é que Deus é soberano, que em certas coisas Deus ele não vai nos dar explicação e que ele escolhe tanto vasos para misericórdia e tanto vasos para ira. E que nem todos vão alcançar essa expiação de Cristo, esse perdão pelos pecados, essa salvação. É que essa expiação condicional, ela fala para quem Cristo morreu, né? Quando fala
foi para o mundo, e na Bíblia a gente não anula, que foi para o mundo. Mas esse que ele morreu por causa do pecado dos pecadores, mas para que eles são salvos. Aqui a ideia não é uma, porque parece falando assim que é uma seita, É, sabe? Só que não, é que só ele que traz muito que Cristo ele não derramaria sangue em vão. Assim, ele morreu porque a humanidade pecou. Mas o sangue dele lavou quem? Lavou os salvos, aqueles que foram salvos. Então, essa questão expiação condicional, Jesus ele não expiou o pecado do ímpio, porque o ímpio permanece em seu pecado. Então o sangue dele não seria derramado para o ímpio, porque o ímpio ele não foi tirado, expiado o pecado, tanto por não crer em Cristo pela fé, ou que se você crê na graça, na questão da eleição incondicional que Deus escolheu, ele não foi eleito, mas você vê que o ímpio, ele está com seu pecado ainda. Então, é como se o sangue de Cristo não seria derramado em vão, porque o sangue limpa. Então, o sangue de Cristo não foi sobre aqueles que são impuros, que vê lá o Êxodo, né? Jesus, Deus falando, coloca o sangue na cabeça, na porta daqueles que serão salvos. E quem não tiver o sangue em cima da sua cabeça, ele ainda terá os seus pecados. Mas aquele que tem o sangue na cabeça é visto, Deus ele vê, aquele que foi expiado o pecado, que lavou, purificou. Então, por isso que seria expiação condicional, que Cristo não é que são algumas pessoas, não, é que o sangue foi derramado pelo salvo, entendeu? No sentido que esse sangue, ele expiou o pecado dos salvos, mesmo que ele foi dado em favor do mundo inteiro, porque Jesus ele falou, né? Eu serei oferecido e chamo todos, estou chamando todos. Mas e o sangue vai na sua cabeça? Por quê? Porque o sangue vai na cabeça daquele que crê. E aquele que crê, ele é limpo, purificado, e não o ímpio, porque o ímpio tá com pecado ali ainda, meio que isso, sabe? a condição dessa expiação é o crer, exatamente isso. É para todo aquele que nele crê. Mas quem não crê permanece debaixo da ira. Citando João 3 aqui, até para explicar. É até justamente importante você falar isso para não entender, é uma seita, só quem faz parte do calvinismo que vai ser salvo. Não, não é nada disso. Não, não entendo mal esse ponto. E o quarto ponto é a graça irresistível. E o que seria a graça irresistível? Que o ser humano ele não pode resistir à graça de Deus derramada nas nossas vidas, o chamado de Deus. A gente não consegue resistir ao convencimento do Espírito Santo, que quando o Espírito Santo vem, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não tem como a gente resistir a isso. Por quê? Porque o Espírito Santo trata o nosso coração, ele regenera o nosso coração para ser capaz de crer nisso, capaz de receber dessa graça, e a partir de ter um coração tratado, não consigo mais negar essa graça, não consigo mais resistir a partir dessa mente do coração transformado pelo Espírito Santo. Contrapartida, a graça irresistível que os arminianos trazem, de que é uma graça que pode ser resistida, que pode ser recusada. Algo a Nesse acrescentar? sentido, esse do de graça irresistível, até aquele que você acha que não vai crer, é como você falar, não depende dele, sabe? Depende, é irresistível. Tipo, Deus o chamar, e Deus ele tem o chamado, o tempo, tudo certo, é pensar, ainda bem que não depende dele, porque se dependesse da pessoa, você fala, nossa, não vai ser salvo. Mas, tipo, é irresistível, sabe? O Espírito Santo vai e fala. Mas tanto para um como para outros a gente tem versículos. Então, isso que é a questão. Mas são estudos, né? Que a igreja foi desenvolvendo, doutrina. E o quinto ponto é a perseverança dos santos. E aquele que crê, aquele que é salvo, que crê em Cristo, que permanece nele, e eleito por Deus, ele não vai desistir, ele não vai abandonar, ele vai perseverar até o fim. Ao contrário do cair da graça, assim, diz que você não, aquele que é escolhido, aquele que realmente é salvo e tem o seu coração transformado pelo Espírito Santo, esse não pode cair da graça, esse não perde a salvação. Esse aqui, né, aquela palavra assim, uma vez salvo, salvo para sempre, até usando esse jargão que é usado, é basicamente, falando de uma forma esdrúxula, é isso. Aquele que crê, aquele que tem o coração regenerado pelo Espírito Santo, convencido, recebe o sangue de Cristo, como a Sayuri falou, persevera até o final. Só pelo fato dele ter o coração regenerado, o coração transformado. Ele não pode cair da graça. Pode acrescentar, à vontade. Uma coisa importante, gente, a gente pensar desses dois pontos, a gente não sabe
Que doutrina segue. Hoje em dia isso é um tema bem debatido, bem embatido hoje em dia, mas eu quero chamar a atenção para vocês de um ponto que a Sayuri vai trazer mais tarde. Não sei se deixa para surpresa mais tarde ou já pode antecipar, né? Deixa para surpresa, né? Deixa o pessoal com o coração querendo brigar aí. Depois a gente une as coisas. Depois une e regenera tudo de novo. E mesmo assim, gente, com eles fazendo essa assembleia, o Sínodo de Dort, mesmo assim a doutrina arminiana permanece, e as duas permanecem até o dia de hoje. E após isso, gente, no período das reformas, existem muitos grupos que vão surgindo na Europa, e um desses grupos são os puritanos. Deixa vocês admirarem a foto aí por 5 segundos. Foi? E acabou faltando uma foto aqui, né? Os puritanos, eles eram membros do movimento da reforma do cristianismo na Europa, e foram surgindo dentro da Inglaterra ali no final do século XVI, e eles tinham, assim, eram mais rígidos quanto ao que se cumprir, quanto à palavra ali. Se está escrito na palavra, é assim que a gente tem que cumprir, conforme está escrito nas escrituras. Eles eram mais radicais quanto a isso. Eles eram contra a atual igreja daquele momento, do atual império e da atual coroa, que era a igreja anglicana, que eles julgavam a igreja anglicana ser muito liberal, muito aberta, deixar tudo correr muito solto, o povo viver da maneira que quer e não viver da maneira conforme a palavra diz, conforme a Bíblia diz. E eles eram um grupo que buscavam muito uma vida de santidade, uma vida completamente separada, pura do mundo. Tudo aquilo que fosse mundano, eles buscavam se separar. Tudo aquilo que fosse assim contra a palavra de Deus, eles buscavam se separar. E são marcados justamente por isso, uma profunda busca de Deus, uma profunda busca por se separar das coisas mundanas e santificar a Deus. E eu até tenho uns pontos e umas linhas aqui, coisas que eu já falei, e eles visavam voltar à pureza. Eles viam que a igreja anglicana tinha se convertido, a igreja em que a coroa estava inserida tinha se convertido, porém não se converteu totalmente. E já num movimento assim de não concordar com isso, eles vão e se separam, vão saindo dessa igreja. Apesar deles não se considerarem um grupo separatista, o que é isso? Um grupo que estava se separando da igreja, que não considerava a igreja como o reino de Deus totalmente, eles não eram assim, eles não diziam isso. Mas ao mesmo tempo que eles agiam como se fosse dessa forma, eles se separavam realmente, se afastavam daquele modo de vida, modo de pensar. Eles procuravam se separar do mundo, guardar o sábado, se abster do álcool. E eu botei assim, nada de teatro, né? Não esqueci de botar o restante da frase, porque os teatros ali tinham mensagens dúbias, ou seja, tinham mensagens de duplo sentido, sentido de cunho sexual, sentido impuro, então eles procuravam até de se abster. Eles também não concordavam com os esportes que eram praticados no dia do Senhor, que eram os dias em que eles se separavam para poder buscar ao Senhor e buscavam viver uma vida completamente pura. Tinha esse apelo à vida pessoal, à pureza, à busca por Deus, marcados por isso. E dentro dos puritanos, gente, estou falando assim, parece até que de uma forma radical, que eles eram até hipócritas. Não, nada disso, gente. Eles tiveram teólogos fortes mesmo que permanecem até os dias de hoje, como, por exemplo, John Knox, John Owen, que foram teólogos reformados e até hoje tem literaturas, assim, estudos e bases bíblicas muito bons que edificam a nossa fé. E você vê que os puritanos, nessa mesma época, eles agitam todo esse clima teológico da Inglaterra, assim, por conta deles serem mais radicais quanto à vida de pureza, quanto aquilo que a palavra diz, ao se viver na palavra. E eles vão ganhando relevância dentro da Inglaterra ali, e vão ganhando cargos dentro do parlamento britânico. E nisso, conforme vai passando o tempo, conforme eles vão se estabelecendo ali, vai criando um atrito com a coroa, com o rei daquela época, Carlos I, e o rei James também, que foi, acho que, o sucessor de Carlos ali. E porque o rei, ele procurava impor à igreja anglicana o modo da doutrina anglicana para eles, e isso deixava eles completamente descontentes, porque ele impunha isso tanto para
os puritanos, contra os calvinistas, e eram doutrinas que iam contra as bases de fé deles ali. Isso criou uma resistência muito grande, além de que não só existiu um cenário religioso, que eu falo assim, de imposições religiosas para eles, mas também tinha todo um cenário político, econômico, que o rei aumentava impostos, promovia uma política assim que era totalmente contra os comerciantes, totalmente contra o povo que trabalhava naquela época, os trabalhadores da época ali. E esse atrito foi só crescendo a ponto de começar uma revolução, que eu vou falar mais para frente. Antes eu queria citar um desses teólogos assim que foram fortes, e um desses puritanos assim que são heróis na fé. E um exemplo que eu trouxe aqui de muitos deles que são muito bons foi John Bunyan. Eu trouxe ele justamente porque eu e a Sayuri estamos lendo um livro chamado O Peregrino. Eu estou lendo O Peregrino e ela está lendo A Peregrina. E esses dois livros são desse mesmo autor, John Bunyan. E John Bunyan, vou falar de uma forma resumida sobre ele, para não perder a parte histórica, que mesmo a parte do avivamento é com a Sayuri. E John Bunyan era um cara assim que, como todos os outros puritanos, vivia uma vida de oração, uma vida de completa busca a Deus ali, se aprofundando em se separar do mundo e buscar a Deus. E ele pregava o evangelho mesmo. Ele se recusava a deixar de pregar o evangelho. Tanto que chegou em um momento da vida dele que, aí na data 12 de novembro de 1660, ele foi pregar numa cidade perto de Bedford ali, e ele tinha sido alertado pelas autoridades que ele ia ser preso se ele continuasse pregando. E ele se recusa a deixar de pregar, ele continua pregando aqui na cidade, e acaba que no outro dia ele é preso. E durante essa permanência dele na prisão, ele escreve 11 livros. Muitos livros ele começa a refletir, ele começa, através mesmo dos sonhos que ele tinha, ele começa a escrever livros ali, livros com base na palavra, livros que até hoje são publicados, que edificam muito a nossa fé. E um pouco tempo depois, ele é libertado. O juiz, ele também ficava contrariado contra a prisão de John Bunyan, porque ele dizia assim, você tem uma esposa, você tem filhos, e uma das suas filhas é cega ainda por cima, então eu não quero que você fique preso. Então, ele dizia para John Bunyan assim, então eu quero que você prometa que você nunca mais vai pregar. E Bunyan dizia assim, eu amo muito minha família, eu prezo por eles, mas para mim é impossível deixar de pregar, porque assim que eu for liberto, que eu sair dessa prisão, eu vou voltar a pregar o evangelho. E é o que acontece, ele é solto depois de um tempo, depois de uma petição, e ele volta a pregar o evangelho assim que é solto. Depois, resumindo, em alguns outros acontecimentos, ele é preso novamente, e dizem que nessa segunda prisão dele, ele termina o livro O Peregrino, que, gente, vale a pena ser lido, é um livro muito bom de poucas páginas, e A Peregrino também. E ele fica preso durante 6 meses, depois ele é liberto novamente ali. E eu trouxe aqui as fotos, né, os exemplares que eu e Sayuri temos aqui. Peregrino e Peregrina, como eu falei, não vou entrar em detalhes, né, eles são livros que edificam muito, e ele traz meio que de uma forma fantasiosa o evangelho. É até engraçado os nomes dos personagens. O nome do personagem principal do João Peregrino é cristão, e já Peregrina é cristã, né, amor? A cristã. E cada personagem tem um nome. O nome do personagem é a característica que ele apresenta, é o que define a personalidade dele. Por exemplo, tem o evangelista, e o evangelista é o nome do outro personagem. Tem o herege, tem o intérprete. Senhor preguiçoso, senhor lascivo, senhor. E cada um vai tentando entrar no caminho dos peregrinos para impedi-los de chegar aonde eles estão indo. Então, ardiloso, né? O ardiloso. Ah, vamos para outro caminho. Aí você pode encurtar para quem no caminho tão longo. Cada um é uma coisa, muito bom. Sim. E tanto para desviar, vem personagens tanto para desviar do caminho quanto para ajudar a seguir no caminho. Assim, é muito interessante, a gente recomenda. Vale a pena vocês pararem um pouquinho para ler eles aí. E já dando prosseguimento, né? Eu estava falando que os puritanos eles estavam já no parlamento, já estavam ganhando força ali, e em resposta também a esse
abuso da coroa em querer impor o anglicanismo, os métodos religiosos ali que o rei queria impor, eles trazem a famosa Assembleia de Westminster, que ocorreu no período de 1643 até 1649, onde os teólogos se reuniram em Westminster, e foi um marco histórico para a teologia, porque a partir daí surgiram vários outros movimentos, várias outras vertentes, por exemplo, o próprio catecismo não quer dizer, não significa necessariamente que é católico, mas o próprio ensino da Igreja Presbiteriana parte das bases de fé de Westminster. A Sayuri vai falar melhor sobre a Assembleia de Westminster, só falando só a parte histórica ali. E foi também, além do Sínodo de Dort, para os calvinistas, depois do Sínodo de Dort, a Assembleia de Westminster também foi um marco importante assim para estabelecer as bases de fé dos calvinistas, eles se reunirem ali. E a partir dela também que eles trouxeram não só bases de fé religiosas, mas também trouxeram os ensinos civis, ensinos políticos para aquela época, tanto que eles trataram de tantos assuntos que hoje em dia a gente não consegue ter acesso a todos, porque ocorreu um grande incêndio em Londres, e muitos desses manuscritos, muitos desses registros sobre essa Assembleia foram perdidos. O que permaneceu mais foram os religiosos, mas mesmo os políticos e civis ali foram perdidos na época, ali sobraram muito poucos. E você pode falar, amor, sobre a Assembleia, pode ficar à vontade. Acho que eu vou ter que compartilhar. Você consegue parar de compartilhar? Sim, deixa eu parar aqui. Ai, Stop share. aqui é bom, porque mesmo que até o teu José falou que ele foi uma das que teve um grande envolvimento, no caso da Igreja Presbiteriana, que adota esse catecismo, mas tem muito de base de fé que une, né? Então, o que a gente quer focar é o que edificou a igreja. E esse foi um catecismo que tem algumas perguntas e respostas, ele é dessa estrutura, né? Perguntas e respostas para sistematizar a fé. Então, aí a gente está vendo aqui que ele consegue abordar um modo de a gente se unir e responder algumas questões, né? O primeiro aqui ele fala qual é o fim, vamos os exemplos. Fim supremo e principal do homem. Aí, qual é a razão da sua vida, sabe? É você perguntar para a pessoa, qual é o seu propósito de vida? De qualquer homem. Aí, o propósito, fim supremo, é glorificar Deus, gozá-lo para sempre. Aí, ele tem as perguntas e as respostas, ele dá, e dá os versículos. Aí, de onde que se infere que há um Deus? Então, há um único Deus. Aí, ele dá os versículos também, e fala, a própria luz da natureza no espírito do homem, testifica Romanos 1, aqui fala que Deus coloca a eternidade no coração dos homens. Então, mesmo que até fala no versículo, não chegue o evangelho, os homens se tornam indesculpáveis, porque Deus coloca no espírito do homem, no coração dele, a natureza, essa eternidade de seu coração. Então, a própria luz da natureza, no espírito do homem, e as obras de Deus, elas manifestam, existe um Deus, o sol, a lua, a montanha, a criação. Porém, né, aquele mas, é na sua palavra e o seu Espírito Santo que o revela de modo suficientemente e eficazmente para a sua salvação. Aí ele traz aqui, então, a pergunta é essa, ele traz a resposta, que é a palavra de Deus. Aí a Escritura Sagrada, Velho e Novo Testamento, única regra de fé. Uma que é legal que a gente está com os muçulmanos, né, principalmente quem é Deus, né? Deus é Espírito em si, por si infinito, em seu ser, glória, bem-aventurança, perfeição, todo suficiente, eterno e imutável. Até aí a gente tem a mesma conversa com os muçulmanos. Lembra que a gente falou de tentar trazer uma mesma conversa de pontos em comum, onipresente, poder, glória, sabedoria, santidade. Então, aqui é atributos dele. Há mais que um Deus? Não, há só um Deus. Deuteronômio 6,4, Deus vive e verdadeiro. Aqui, há quantas pessoas na divindade? Se quiser dar um print, ó, quando a gente estiver conversando com eles, né, há 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo, essas 3 pessoas são o único Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. Pai, o Filho, eles têm atributos, são pessoas diferentes, de uma mesma natureza, que é uma natureza eterna, um Deus verdadeiro, santo. Então, isso os torna um único Deus, só que se manifesta, né, em distintas, não só se manifesta, mas são 3 pessoas mesmo, um único Deus. Difícil entender, né, na mente humana, mas a Bíblia aqui, ó, Mateus fala, Coríntios, João,
Aí aqui o Pai gerou o Filho foi gerado pelo Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Aí, de onde infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus, igual ao Pai? Aonde que fala isso? Ó, fala em Jeremias, que legal, no Antigo Testamento. Isaías, que a gente usou muito dos antigos profetas. João, eles são iguais em nomes, atributos, obras e culto que só a Deus pertence. Então, atribui o nome ao Filho que é atribuído ao próprio Pai, ao único Deus, Filho do homem. E a gente vê algumas referências aqui. Aí ele pergunta quais são os decretos de Deus, quem decretou especialmente com referência aos anjos e os homens. Então, são perguntas legais, e ele tem essa estrutura de pergunta-resposta, dá para você, como uma criança, e eles fazem muito isso, né, os puritanos. E até na história da igreja, a criança lê e ela consegue falar, era muito comum esse modo de ensinamento, pergunta-resposta. O John Bunyan, que é o livro Peregrina, ele abordou também as crianças respondendo isso aqui. É lindo, né? Você pergunta para uma criança, a obra da criação, aí ela, a obra da criação, não só para a criança, mas a igreja. Edifica totalmente, a gente sistematiza a fé, né? Olha as perguntas, que legais. Deus, como criou Deus os anjos? Deus criou todos os anjos com espíritos mortais, santos, poderosos, excelentes conhecimento. E tem tudo aqui nos versículos. Como criou Deus o homem? Providência para com os anjos. Continuou o homem no estado que Deus criou? Não, não continuou. Ele foi deixado à liberdade pela sua própria vontade, tentado por Satanás, comeu do fruto proibido e caiu do estado que foram criados de inocência. Então, todo mundo caiu com Adão? Sim, Adão como representante, não só para si, mas todo o gênero humano. E o gênero humano depois da queda? Depois da queda, estado de pecado e miséria. O que que é o pecado? É andar em falta com a lei de Deus. Então, várias perguntas aqui que, assim, sistematizou a fé. Vamos ver se a gente chega ao final delas. Quantas perguntas que tem? Bastante, hein? 196. Aqui. Teologia Reformada. A última. O que nos ensina a conclusão da oração ao Senhor? Então, é bem legal para vocês lerem, assim, dá para ler tudo. Eu li muito rapidinho, muito gostoso. Pode falar. Esse arquivo tá no Drive? Tá no Drive. Certo. Tanto que é no nosso, eu posso mandar. Ele acaba tendo a maior parte dele tem aqui como referência o quê? O que nos une, né? Tipo a Bíblia, os 10 mandamentos. O que acontece é que, como ele é formado da doutrina calvinista, o que vocês vão ver que já é um pouco mais diferente, assim, conforme as doutrinas que você pega, as confissões, é o batismo. Aí, para ser sincero, né? Que é o batismo de criança. Aqui eu não sei se ele vai trazer, inclusive, o batismo, hein? Se vai entrar nessas questões peculiares. Mas ele tem o viés calvinista, mas se você ler assim, edifica a igreja como um todo. Por isso que eu deixei aqui no Sky Center, no Drive, Declaração de Fé, quem quiser ver. Que é muito bom, da gente ter uma base. Por enquanto, esse daqui. Pode É compartilhar. muito completo. 196 perguntas, assim, quem tem dúvida aí, fica à vontade. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Olha, tem umas perguntas muito legais aqui. O que é a igreja visível? Serão salvos todos que ouvem o evangelho e pertencem à igreja? O que é ser participante da redenção de Cristo? Bem legalzinho. Mas pode continuar. Muito bom. Não, se quiser, tem tempo, hein? À vontade. É muito bom. Vou ler isso daí. Acho que eu vou fazer até um plano de leitura para os 696. Começar mais 5 por dia. Ressurreição dos mortos, o juízo, quem tinha dúvida do juízo, o que sucederá. É muito bom. Então, vamos Ele traz a referência bíblica, né? Não é tipo, perguntei e respondi. Não, ele coloca as referências bíblicas para aquela resposta. E esse é o melhor método. Eu acho que o meu professor de escola dominical já está orgulhoso ouvindo a gente falar isso agora. Porque é assim que a gente faz os nossos exercícios na escola dominical lá. Como é que Josué conquistou Jericó? Você tem que responder, mas com que base bíblica você tem para responder isso? Você tem que botar a referência lá embaixo. E, galera, depois dessa assembleia, já no ápice já da insatisfação, ocorre o que a gente chama de Revolução Puritana, em que voltam lá os puritanos, no parlamento inglês, lá tendo essa autoridade dentro do governo, insatisfeitos com o rei, tanto pelo estado social lá da Inglaterra, o estado político e religioso, eles
dão início a uma revolta, essa revolução contra o rei, e o exército do parlamento ele se volta contra o exército do rei ali para abolir o absolutismo na Inglaterra. E isso vai ser bem superficial, não vou aprofundar na Revolução Puritana, mas isso foi um acontecimento importante assim, para a gente citar, porque foi nesse mesmo momento da Revolução Puritana que eles vencem a coroa, eles sentenciam o rei Carlos I e ele é sentenciado à morte, inclusive. E os puritanos assumem. Por pouco tempo, o governo da Inglaterra ali, mas pouco tempo depois eles caem e o absolutismo retorna. E não entrando também muito em detalhes, isso gerou uma série de fragmentações, tanto no meio protestante, assim, muitos grupos eles vão se dissipando, vão indo para outras localizações por conta da perseguição, porque vem os puritanos, conseguem se estabelecer. Mas pouco tempo depois o absolutismo derruba eles do parlamento ali, e uma nova perseguição começa a surgir contra os cristãos, contra os protestantes. E um desses grupos que foram se dispersando, que foram saindo ali da Inglaterra, foram os batistas. E os batistas, eles eram uma comunidade que foi fundada por Thomas Helwys, ali nos arredores de Londres, e tinham como foco a liberdade religiosa. E são um grupo assim que basicamente foi originado do movimento puritano. E esse grupo batista, por causa dessa perseguição, eles saem da Inglaterra e vão para a Holanda, fogem para a Holanda. E na Holanda eles encontram um grupo de menonitas, e junto com esse grupo, que inclusive era liderado por John Smith, um ex-sacerdote anglicano, Thomas Helwys e John Smith, eles fundam ali a primeira igreja batista na Holanda. E John Smith, ele não tinha uma teologia assim muito definida, assim, levando para polarização, assim, calvinismo, arminianismo. E por conta disso, o nome está errado aqui. Por conta de Thomas Helwys, foi o corretor. Thomas Helwys, ele vendo que não estava tudo tão estabelecido, ele retorna para a Inglaterra no começo do século XVII, e ali ele funda a primeira igreja batista na Inglaterra. E, como eu falei, não aprofundei nessa parte, é bem superficial mesmo, a gente passando, a gente chegar nos grandes avivamentos. E você tem alguma coisa, né, moço, para falar sobre a confissão dos batistas? Compartilhar aqui da Batista. Ele também, assim, o tanto que o José falou que eles ainda estavam em dúvida, né, no como que eles iam abordar, se era calvinista, arminiano, mas a primeira confissão aqui que a gente tem, em 1689, ela é bem baseada nesse que a gente acabou de ler, da do Westminster, sabe? Tanto que é uma confissão de fé batista de 1689, catecismo puritano, compilado, então tem o nome até puritano, tinha as influências. A base que eles tinham compilado por Charles Spurgeon. Esse foi compilado por Charles Spurgeon. Então, se vocês verem aqui, doutrina sagrada, com bases, perguntas, ele também é bem estruturado. Em que consistiu a humilhação de Cristo? Se vocês lerem, praticamente igual ao de Catecismo de Westminster. O que vai mudar é aquele que eu falei, do batismo, né? Batismo de criança, como que é, se é aspersão, submersão. Aí aqui o que a gente vê que edifica a igreja, né? Então, o que é a justificação, a adoção, que é o que nos une. Tanto que o de Westminster, assim, tipo, você comparando é igualzinho. Ó, vou mostrar que vocês viram, né? Qual o fim principal do homem? Primeira pergunta. Que regra nos deu para nos direcionar para como podemos glorificá-lo? O que as escrituras ensinam principalmente? O que é Deus? Há mais do que um único Deus? Quantas pessoas na divindade? O que são decretos de Deus? O que é a obra da criação? Como Deus criou o homem? Aí ele também é dividido em perguntas e respostas. Vou descer para dar um exemplo. Aqui a confissão, no documento mesmo original, confissão of faith, put forth by the elders. Então, ele pelos anciões de várias congregações que se uniram
e hoje eles têm essa confissão de fé como uma das primeiras, mas eu abri aqui, e aí vocês podem ler. Eita, tem como você vai. Vocês podem ir lendo, mas é as perguntas e respostas e tem as referências bíblicas que nem a de Westminster, tá? Ó, por exemplo, esse sobre as escrituras sagradas, é único, suficiente, infalível, aí fala das referências que foi dada à igreja, declarar sua vontade. Hoje a gente tem, aqui eu abri, na CCB, que é a. Oxe, isso aqui é Batista. Não, é da Metodista, essa aqui. Batista, Convenção Batista Brasileira. Aí ele dá uma introdução, né, os discípulos de Jesus, o nome Batista em si, porque caracterizava a fidelidade à Escritura em que recebiam em suas comunidades. A lei aqui que eles colocam é basicamente também o que muitas doutrinas abordam, né, o que nos une, a escritura como única regra de fé, que é hoje mesmo da Batista, que eles têm. Conceito de igreja como sendo uma comunidade local democrática autônoma, formada por pessoas regeneradas, separação entre igreja e Estado, absoluta liberdade de consciência. Aí é aqui que começa escritura sagrada, aí fala sobre a escritura, sobre Deus, o único Deus verdadeiro, Espírito pessoal, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o homem, o pecado, a salvação, eleição, reino de Deus, igreja, batismo no seio do Senhor, dia do Senhor, ministério da palavra, mordomia, que eles falam sobre evangelização, missões, educação religiosa. Aí o que eu quero ressaltar, né? Porque vocês podem ler essas e a maioria, como qualquer igreja evangélica em si, está trazendo a salvação, justificação pela graça, falando sobre Deus Pai, Filho, igualzinho, né? Espírito Santo, por causa das referências bíblicas, que a gente vê mesmo que traz a partir da Bíblia. E hoje, como que é, né? Que não vou ser a pessoa mais experiente para falar, mas o que a gente vai ter de maior diferença? A igreja presbiteriana calvinista, né? Que ela tem lá o Westminster. Hoje, de Batista, eles acabam sendo variados, né? Então, antes, aqui até o começo, tinham os batistas calvinistas. Hoje, pode ser calvinista, arminiano, Batista que ele acaba tendo maior independência, porque o sistema, ele é como, cada igreja é independente, assim, na questão de você ter e trazer a fé, né, o que você crê. Então, se o pastor da sua igreja local, na Batista, ele seguir uma linha, aí ele vai seguir essa linha. Agora, se você é uma igreja, por exemplo, a presbiteriana, a metodista, que são essas mais antigas, né? Porque hoje é comum a assembleia, mas ela surgiu depois do Pentecoste, que vai sair com as meninas, né? A Cássia, a Thay, que vão trazer na outra aula da Igreja Moderna, que aí já surge o pentecostalismo lá na América. Essas também, elas têm que ter uma doutrina, elas seguem, então todas as igrejas elas têm aquele panorama. A Batista é um pouco mais independente nesse sentido, cada igreja tem uma abordagem. Ah, vou seguir graça irresistível. Então, dependendo do que você muda, vai mudar o que a igreja acaba crendo. E tem outras batistas aí que a gente quer, para entender, tem que pesquisar a origem, né? Tipo, batista independente, a batista renovada, carismática, né? A daqui, que é onde eu moro, é carismática, que é uma batista que é diferente dessas linhas reformadas, porque carismática tem muito foco nos dons, então milagres, curas, e aí você vai, tipo, ter nessas abordagens. Mas é que o princípio é vocês verem que o que une essas igrejas. Se você pegar as leis, as doutrinas, vai estar lá, igualzinho, justificação, pela graça, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Então, se a gente conseguir, assim, manter esse espírito de unidade, a gente vê que tem as regras, mas para a gente entender, né, como que a gente vai olhar a Bíblia e interpretar a partir da Bíblia. Então, tem esses sistemas que nos ajudam até. Aí vocês podem ler, escolher aí, quem vocês decidirem. Pode ir. Muito bom. E é até engraçado pensar dessa forma, assim, falando sobre a Igreja Batista ser mais versátil. Desde criança eu achava que os batistas eram apenas calvinistas, assim, tinha uma linha calvinista, porque as igrejas batistas aqui no entorno, elas são todas calvinistas. Aí eu fui descobrir que um pouco mais para o centro do Rio de Janeiro, a maioria das igrejas são arminianas. Eu fiquei, ué, e agora? E é muito bom conhecer isso, que dá para entender melhor onde a gente vive, onde a gente congrega. Isso é muito importante, gente, a gente ter todo esse entendimento, até só para solidificar a nossa fé. Essas bases são muito importantes. É aquele versículo: estejam sempre prontos a responder qual o motivo
na igreja de vocês, qual o motivo que vocês estão alegres, porque vocês se consideram salvos, porque é importante ter sempre isso bem firme nos corações e a cada momento que a gente se dispõe a estudar mais um pouco, a gente aprofundar isso, a gente fica mais firme na fé e seguindo, gente. Ao mesmo tempo em que acontecia todo esse processo na Europa, revoluções, reformas, ao mesmo tempo, a Igreja Católica, que estava perdendo, ainda era muito forte na Europa, mas ela estava perdendo uma força lá, e vendo que os protestantes estavam ali com um foco em se estabelecer na Europa, ela vê nas grandes navegações, na colonização do Novo Mundo, das Américas, uma oportunidade de levar o catecismo da Igreja Católica para esses outros povos que habitam esse novo mundo, essa nova terra sendo explorada, e acabam que eles enviam diversas missões, assim, diversos grupos para poder evangelizar mesmo todos esses povos. E a maioria, e todos os povos que habitavam ali, principalmente a América do Sul, eram povos indígenas. Tanto que, nesse mesmo tempo, enquanto os protestantes ali ocupados em se estabelecer na Europa, não estavam preocupados em evangelizar, em levar o evangelho para o mundo. Os protestantes estavam completamente desinteressados em compartilhar a palavra para outras nações. E o próprio Martinho Lutero chegou a dizer que a pregação para os povos já tinha se cumprido, que não precisava mais pregar. Então você via a igreja protestante assim, completamente parada, assim, quase que completamente parada em relação a missões. E desculpa os erros de português, gente. Você vai ver assim a diferença entre os meus slides e os slides da Sayuri. Da Sayuri vai estar assim perfeito, organizadinho. O meu tem uns erros de português que não deu tempo de corrigir. Ah, o meu era menos. Memoráveis. O seu tem bastante lá. Aí não deu tempo de eu corrigir alguns Minha erros de parte vai português. ser rápida. O que eu falei era esse do Westminster, era um pouco mais longo. Então é de boa. Então, tranquilo. E dentro disso, a Igreja Católica estende o seu domínio. E quando os espanhóis eles chegam na América, eles encontram ali duas grandes civilizações. Quais são elas? Os astecas e os incas. Mas claro que não havia somente eles ali nas Américas, haviam vários outros grupos indígenas espalhados ali. E no Brasil mesmo, se estimava que naquela época já tinha 6 milhões de índios. Então, a gente já pode desconsiderar completamente essa visão assim, de que a gente tem de que o Brasil era pouco povoado. Não, já tinha muitos povos habitando a América do Sul, as Américas ali. E os europeus chegavam e eles não estavam preocupados exatamente com os povos. Assim, tinha a questão em levar o catecismo, mas a maioria estava interessada em obter as riquezas a custo dos índios ali. Ficou até pro lado esse negócio aqui. Eu puxei... Ficou pro lado de cá. Deixa eu só corrigir, gente. Os próprios espanhóis eles estavam preocupados ali em obter as riquezas. E não importava para eles se isso ia ser pela força, tendo que tirar os índios dali, ou se seria pela conversão deles, eles já aceitarem a doutrina católica ali. E acabava que, vendo essa oportunidade de exploração, muitos missionários católicos vão às Américas e acaba que, infelizmente, a pregação deles era muitas vezes pela força. Então, o indígena e o escravo que não aceitasse ou era convertido à força, ou eles acabavam simplesmente escravizados. Quer dizer, isso os índios, né? Os escravos já eram escravos, né? Desde a África, eram comprados como escravos, e os índios eles eram escravizados ou mortos por conta disso. E nesse tempo começaram a surgir muitas missões católicas, feitas pelos católicos nas Américas, e aquilo que os católicos pregavam para os índios e para os escravos eram o evangelho na forma católica e principalmente em latim, na língua em que eles não entendiam, ou seja, as missas eram feitas em latim, tanto para os escravos quanto para os índios, e eles não entendiam nada sobre a fé, não entendiam nada sobre a igreja, sobre a palavra, e eles eram batizados sem entendimento. Então pensa assim, imagina você dar um relatório de números, o mundo novo, muita gente está se convertendo, muita gente está se voltando, entre aspas, né? Mas na verdade eles estavam sendo batizados
sem nenhum entendimento do que era o batismo, sem nenhum entendimento do que era a fé. Pode falar. Que eu lembrei que aí depois, até que quando vocês vão ver o protestantismo, a igreja evangélica não tinha a mentalidade de missões, né? Como o José falou, tem muito. Deus ele já chamou, né? Eu escolhi o povo, aí já foi dado aos povos, então a igreja não se movia. Tipo, se Deus quer salvar, ele vai salvar, independente da nossa ação, o que a gente pode fazer. Então, tá vendo como a importância de você, como a igreja está pensando em missões, tem muitos desdobramentos. Por isso que o William Carey, acho que as outras reuniões que a gente tiver de Heróis da Fé, ele que começou a ser pai de missões, sabe? Que mudou a igreja, assim, mentalidade. Mas se a gente não tava, né, outras pessoas estão levando a fé e acaba, né, não realmente levando, porque trazia muitas questões muito diferentes da fé, né, tipo a igreja católica. Sim. E acaba que por essa negligência a gente tem já um evangelho não pregado na sua totalidade, uma fé não entendida, e acabava que dentro disso, desse não entendimento de como é que é a fé, de como é que é a palavra, surge um sincretismo religioso, ou seja, muitas figuras, tanto do cristianismo quanto das religiões indígenas e dos africanos, acabavam se misturando ali. E que até o historiador, quando ele estava fazendo esse comentário, ele fala assim, surge uma fé brasileira, né? Uma fé que é cheia de mitos, cheia de fantasia, folclores, com esse misto da fé cristã, indígena e de escravos. E assim, a gente tem o que perdura até hoje, assim, tanto do nosso folclore, se vocês notarem, o nosso folclore assim, é regado por um misto de ideia, religião indígena com a religião africana e o catolicismo. Os três misturados, e tem o que até hoje a gente tem aí, que é como algo já é cultural, já é folclórico, próprio do Brasil, resultante disso. E, gente, outros slides, assim, vocês não reparem a bagunça. Parece que eu estou chamando vocês para ver o meu quarto, né? Não repara a bagunça, gente? Brincadeira, gente, meu quarto está arrumado. Mas, e dentro disso, assim, depois da chegada dos europeus, vem Pedro Álvares Cabral e descobre o Brasil no ano de 1500. Dizem que ele estava perdido lá e encontrou, nada, ele já sabia onde que era, já estava indo para o lugar certo. E dentro disso vem as missões jesuítas e batizam muitos índios ali. E até o ano de 1584 eles batizam muitos indígenas, até 100 mil indígenas. E ao mesmo tempo que os protestantes não estavam preocupados com as missões, como a senhora falou, estavam ali tentando se estabelecer na Europa. E é aquele negócio que eu falei antes, é o número, né? É muito bonito, tem tanta gente se batizando, tem tanta gente confessando a fé, sendo que, na verdade, eram apenas números, porque realmente não havia entendimento do que era a fé ali. Surgindo esse misto. E na América do Sul, aqui no Brasil, na América do Sul, em geral, teve 3 tentativas dos protestantes se estabelecerem aqui. Foi uma na Venezuela e 2 no Brasil. Uma dessas tentativas no Brasil, eu acabei que eu deletei essa linha daqui do meio e eu não lembro o nome. Depois eu vou passar para vocês ali no WhatsApp o nome deles. E eles foram um grupo que tentou se estabelecer no Brasil aqui, se eu não me engano, mais para o Maranhão e Sergipe. E acabou que eles tentaram, não conseguiram se estabelecer. Foram expulsos ali. A França perdeu. Se eu não me engano, acho que é na Guiana Francesa ali. Ali onde os franceses vieram, tentaram se estabelecer, a Revolução Francesa veio, eles perderam força ali, e acabou que não ficou muito tempo. Outra tentativa foram os calvinistas holandeses ali em Pernambuco, eles vieram, tentaram se estabelecer ali, tentar trazer também, dentro da cultura, dentro da própria Holanda, ter uma colônia ali, tentaram trazer a fé calvinista, mas não durou muito tempo também, e os holandeses acabaram sendo expulsos também do Brasil pelos brasileiros, não ficaram. Então, até o século XIX, assim, até antes do século XIX, não teve nenhum protestante colônia protestante que conseguiu se estabelecer dentro do Brasil.
Só a partir do século XIX que isso veio acontecer. E, ao mesmo tempo que acontecia aqui na América do Sul, na América do Norte também tinha, na verdade, até um clima mais favorável para os puritanos do que aqui na América do Sul. Os puritanos, dos protestantes, porque lá já tinha uma política assim, de povoamento, e a maioria das pessoas que iam para a América do Norte, o Novo Mundo ali, a Nova Inglaterra, para povoar, eram de maioria puritana, protestante, metodistas, quarks, e acaba que em toda essa fase de colonização da América, as 13 colônias, eles vêm ali como se fosse uma nova Jerusalém, porque enquanto na Inglaterra eles eram perseguidos, eles eram ali limados, eles vinham ali nos Estados Unidos agora uma liberdade assim de poder expressar sua teologia, de poder viver o seu modo o modo de vida, o modo puritano, sem ser perseguidos ali. E como eu falei, né, ali já na América do Norte, já muitos grupos protestantes se estabeleceram, como os puritanos, que a gente citou, os metodistas, que a Saúde vai trazer também um pouco da base de ensino deles, os quarks, e a própria Igreja Batista também é estabelecida por Roger Williams, em Providence, em 1639. E lembrando que isso ajudou, foi muito favorável para a América do Norte, até no sentido de estabelecimento político. Assim, a política dos Estados Unidos foi influenciada pelos puritanos, foi influenciada pelo ensino protestante, até mesmo na formulação da lei, da política de lá. E eu botei aqui até que lá mesmo onde foram realizadas as maiores convenções assim que influenciaram a Constituição Americana de 1881. E a partir disso, né, nessa época, vai surgindo um movimento do racionalismo ali. Tem a Revolução Francesa, o movimento iluminista, e acaba que vem surgindo já ideias em que eu já não posso mais entender a realidade a partir da fé. Tem que entender a realidade a partir daquilo que eu consigo provar cientificamente. E isso vem muito forte através de um filósofo chamado René Descartes, em que é aquele cara que ele questionava de tudo, né? Ele questionava até de si mesmo, né? É dele que vem aquela frase que não me engano se é dele, se não estou enganado, gente, vocês me corrijam, assim, eu sei que nada sei, né? Não, duvido de Não, tudo. não, Sei que não, existo só. Tipo, a única certeza que eu penso, que eu existo é que eu penso. Então, se eu penso, existe. sim. Se penso, logo existo. A única ideia que ele tinha, que ele conseguia, que ele não questionava, é que se ele estava pensando, então ele existia. Mas de tudo ele questionava, então ele acaba trazendo todo esse método científico, e isso se estabelece com muita força, e começa a tirar Deus do centro. O iluminismo também traz muito essas ideias. Não vou também aprofundar nisso, assim, só para a gente passar rápido e entrar nos grandes avivamentos que essa ele vai trazer. E acaba que o ser humano, o pensamento do ser humano começa a ser o centro ali. Deus ele deixa de ser, e as ideias, o ser humano, o antropocentrismo começa a vir com força ali. E acabava duvidando de tudo, e tudo deveria ser agora comprovado através de um método científico. E além de René Descartes, vinha Emmanuel Kant. Eu não terminei de colocar essa frase aqui, em que ele vai falar sobre o uso da razão, e acaba trazendo ideias. O racionalismo vai penetrando até nas ideias dos protestantes, do ensino protestante, na ortodoxia ali, e acaba que por conta disso acontece um esfriamento espiritual muito grande e teológico na Europa. Acaba que as pessoas começam a se basear tudo pelo método científico, a parte a fé. Lembrando, gente, que a fé e o estudo científico não eram separados até então. Isso vem por conta das ideias iluministas, tanto que mesmo as pesquisas científicas, análises científicas, não tinham nenhuma separação entre fé e estudo científico. Isso foi algo novo ali, algo que veio a partir da Revolução e que tirou Deus do centro e colocou o homem no centro de tudo. Claro que tem muitos fatores envolvendo isso, mas é algo para se aprofundar em um outro momento.
e eu deixei até a frase que ele falou, né, mas que mesmo com esse esfriamento espiritual da igreja, por conta das revoluções, por conta da fragmentação da igreja, por conta desse novo pensamento que vem surgindo, do racionalismo que penetra até dentro das igrejas, dentro da teologia, Deus ele não permanece alheio à história. E nessa mesma época, Deus ele começa a levantar grandes avivamentos. Assim. Eu não sei se você vai falar isso, mas em contrapartida a uma teologia assim fria, uma teologia assim que já começa a fugir muito da fé,